Olá, amado. Olá, amada. Que prazer ter você aqui. Hoje é dia 13 de janeiro de 2024, mais um dia abençoado para nós fazermos e nós termos nossa ciência do bem, né? Como de costume, eu já estou aqui com minha água. Peço a gentileza para você pausar o vídeo e ir lá buscar sua água, tá? E eu também estou aqui com o meu Evangelho no Lar. Vou fazer a oração de São Francisco de Assis, porque eu acredito que é aquilo que nós estamos precisando hoje. E vou pedir para Deus mostrar, e Jesus Cristo e toda a egrégora dos nossos bons espíritos, qual que é a mensagem de hoje, tá? Não tem nada marcado, não tem nada absoluto. É a mensagem que nós precisamos para o dia de hoje. Tudo bem, amado? Vamos à oração. Oração a São Francisco de Assis. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolada, mais compreender que ser compreendida, mais amar que ser amada, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, é morrendo que se vive para a vida eterna. Que Deus nos abençoe, me abençoe e nos mostre qual é a mensagem de hoje. Jesus, 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 Jesus. Jeremias e os falsos profetas. Deixa eu colocar aqui. Jeremias e os falsos profetas. Eis o que disse o Senhor dos Exércitos: não escuteis as palavras dos profetas que vos profetizam e que vos enganam. Eles divulgam as visões de seus corações e não o que aprenderam da boca do Senhor. Dizem aqueles que me blasfemam: Senhor, o Senhor o disse, vós tereis a paz, e a todos aqueles que caminham na corrupção de seus corações não vos atingirá o mal. Mas quem dentre eles assistiu ao conselho de Deus? Quem viu e ouviu o que ele disse? Eu não enviava esses profetas e eles corriam por si mesmos. Eu não lhes falava e eles profetizavam de sua cabeça. Eu ouvi o que disseram esses profetas que profetizavam a mentira em seu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando essa imaginação estará no coração dos profetas que profetizam a mentira e cujas profecias não são senão seduções de seus corações? Se, pois, esse povo ou um profeta ou um sacerdote vos interroga e vos diz: qual é o fardo do Senhor? Vós lhe direis: vós mesmos é que sois o fardo, e eu vos lançaria bem longe de mim, disse o Senhor. É sobre essa passagem do profeta Jeremias que convosco vou conversar, meus amigos. Deus, falando por sua boca, disse: e a visão dos seus corações que os faz falar. Essas palavras indicam claramente que já naquela época os charlatões e os exaltados abusavam do dom da profecia e o exploravam. Abusavam, por conseguinte, da fé simples e quase sempre cega do povo em predizendo por dinheiro boas e agradáveis coisas. Essa espécie de mentira era bastante generalizada na nação judia e é fácil de compreender que o pobre povo, em sua ignorância, estava na impossibilidade de distinguir os bons dos maus e era sempre mais ou menos enganado por esses supostos profetas que não eram senão impostores ou fanáticos.
Não há nada mais significativo do que essas palavras. Eu não enviei esses profetas e eles correram por si mesmos. Eu não lhes falei e eles profetizavam. Mas adiante diz: eu ouvi esses profetas que profetizavam a mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Ele indicava, assim, um dos meios empregados para explorar a confiança que tinham neles. A multidão, sempre crédula, não pensavam em contestar a veracidade dos seus sonhos ou das suas visões. Achava isso muito natural e convidava sempre esses profetas a falarem. Após as palavras do profeta, escutai os sábios conselhos do apóstolo São João, quando disse: não acrediteis em todos os espíritos, mas experimentai se os espíritos são de Deus, porque entre os invisíveis há também os que se contradizem no logro quando encontram ocasião. Esses enganados são, bem entendido, os médiuns que não tomam bastante precaução. Aí está, sem contradita, um dos maiores escolhos contra o qual muitos vêm bater, sobretudo quando são novatos no espiritismo. É para aqueles uma prova da qual não podem triunfar senão por uma grande prudência. Aprendei, pois, antes de todas as coisas, a distinguir os bons e os maus espíritos, para não vos tornardes vós mesmos falsos profetas. Muito obrigada, bons espíritos, que vocês continuem sempre bons espíritos, nos mostrando uma boa palavra. Não sei se vocês se lembram, mas acho que tem 1 ou 2 vídeos que eu fiz falando sobre os bons e os maus espíritos. Nós precisamos saber, não somente se tratando dos bons e dos maus espíritos, tá? Nós precisamos saber quem são pessoas de verdade que nós podemos contar nessa vida. E a mesma coisa com o espiritual. A mesma coisa é quando nós precisamos entregar os nossos problemas a entidades, a orixás. Nós precisamos conhecer, nós precisamos entender quem são os bons espíritos. Dentro do espiritismo existe um mundo muito grande, infinito, de coisas que nós não entendemos. Todo e qualquer mistério dentro do espiritismo tem um porquê. Uma pedrinha, uma coisinha tem um significado que nós precisamos entender. Então, para entender, nós precisamos estudar, nós precisamos evoluir. E é o que eu sempre digo, a vida tem que ser uma diagonal, não pode ser uma horizontal. Sempre nós precisamos aprender mais e mais, confiar mais e mais, saber mais e mais sobre Deus, porque é assim que nós podemos evoluir. E é assim que nós podemos também encontrar bons profetas, pessoas líderes espirituais que tenham bons frutos. Porque uma árvore que dá maus frutos não é uma boa árvore. Lembrem-se disso. E essa analogia dessa árvore também pode servir até para os espíritos. Sempre se questione quem está com você. Sempre se questione o papel do seu anjo de guarda, para que as respostas apareçam para você também. Tudo bem, amado? Tudo bem, amada? E como de costume, eu vou pedir muito aos bons espíritos, os espíritos de luz, aqueles que nos abençoam, aqueles que nos dão força para sair da cama e colocar o pé no chão, abençoar essa água. Os meus espíritos, que abençoem essa minha água, os seus espíritos, que abençoem a sua água, hoje, amanhã e sempre. Que Deus nos abençoe, que você seja repleto de alegria nesse sábado,
e sempre caminhe nos caminhos bons, tá bom, amado? Até mais!